Prerrogativas. Prerrogativas. Vamos seguir aqui com o Zé Geraldo de Souza Júnior. Tava um pouquinho a conexão, estava com problemas, agora estabilizou, Zé. Que felicidade te ver, Zé Geraldo. Feliz 2025. Então, esse ano realmente veio com tudo, né, Zé Geraldo? Eu vou passar a palavra para você saudar nossa comunidade com esse talento adicional que você tem, inclusive, que é de fazer falas contundentes e amorosas para a gente. Tudo bom? Bom, agora o ano está começando para nós, né? Porque é sempre um momento assim de Réveillon. Então a gente está fazendo o nosso foguetório nesse instante, né? Já passou o primeiro, o dia de Reis, né? Agora vem a dos grandes caciques, né? Agora os poderosos estão aí se definindo no novo tabuleiro desse 2025, né? Que é um ano interessante. Ele antecede as eleições aqui no Brasil, né? Ele vai dar a medida de como os principais protagonistas do processo político vão se posicionar, né? Estamos vendo que há já algumas definições importantes, né? O 8 de janeiro acabou produzindo uma precipitação de fatos que fez com que aquele tumor enrustido, né, sazonasse. E aí a gente vê tudo que está sendo expelido aí nessa depuração, que eu acho que passa pelo que o Supremo Tribunal está fazendo, né? Agora, essa semana, se fez a interdição do presidente, no sentido de que sua pretensão de voltar ao tabuleiro na cauda do cometa Trump não deu certo, né? E a prisão dos generais e a nova fase dos inquéritos, né? Vai, acho que, limpar a área, né? Aí resta saber quem vai surgir como protagonista nesse processo, né? E se a gente dá o salto democrático, né? Que deve ser o aprendizado dessa conjuntura, né? Eu acho que vai ser um ano interessante. Vai ser eu já prevejo um ano absolutamente inesquecível, até pela conjuntura internacional, mas a cena doméstica também está bastante eletrizante. Zé Geraldo, vamos começar, nós temos muitos assuntos aqui importantes. Eu quero dizer para você que a comunidade aqui está celebrando sua presença aqui, como de costume. Você começou a falar do 8 de janeiro, e nós tivemos o ato público, né, promovido ali. A gente vê que o Lula é uma pessoa muito empenhada, ele é o mais empenhado de todos em querer institucionalizar essa data, por assim dizer, né? Eu queria que você fizesse um balanço do ato e do andamento do processo, quer dizer, do comportamento das autoridades brasileiras. Está dentro daquilo que é esperado dentro de uma democracia? Eu considero que sim, o ato foi marcante. Eu próprio estive lá na praça, havia uma sensibilidade da mobilização das pessoas que estavam muito felizes de poder retomar a rua, né, como forma de sua manifestação, de sua presença. Teve uma liturgia preparada pelo Planalto na linha de ter moderação, né, fazer um ato com simbolismo, de restaurar as peças e os símbolos que foram vandalizados, né, e a medida assim contida de expressar que aquele momento fosse
um ato político, mas sem deixar de ser, né? Até um importante comentarista de um dos principais meios de comunicação chegou a dizer que esperava que Lula não fizesse do ato no Planalto um ato político, né? O que ele esperaria? Que fosse um retiro espiritual, né? Quer dizer, todo ato é ato político, porque a dimensão da política é no cotidiano que se estabelece. E nós temos protagonismos diferentes, mas igualmente importantes, né, que expressam a força, por exemplo, dos movimentos sociais. Eles estão refletindo, eles estão construindo agendas, eles estão apresentando os seus projetos, né? Os camponeses, os indígenas, as várias expressões de protagonismos, né, de todos os segmentos, e acho que o governo tem respondido e tem sinalizado, notadamente o presidente Lula, né? O presidente Lula, ele sinaliza, o Alex dizia, mas não é algo que seja direto, porque tem uma mediação de uma imensa burocracia que nos anos de governança, sobretudo da frente liderada pelo PT, né, se envolveu também naquilo que é o ranço burocrático. Né? Ele tem regalias, ele tem canais específicos, eles têm injunções que têm que ser consideradas, porque é um sistema tradicionalmente formal, que passa por controles jurídicos, que passa por controles políticos, né? E não é um jogo que se jogue sozinho, não é um jogo em que o centroavante pegue a bola no meio de campo e avance sem que tenha movimentos defensivos, né? Então, eu acho que o discurso do presidente traduz a fidelidade da sua visão de política e da sua visão de compromisso com o apoio às causas populares e o seu desejo, né, de ser realmente um provedor das demandas de um povo tão excluído do processo político e do processo econômico no país. Né? Então, eu acho que ele é sincero e, por isso, nunca perdeu o seu carisma, nunca perdeu a sua identidade com o social. Mas, no tocante às mediações, elas são mais difíceis, né? Porque tem a renovação dos quadros, tem a tensão entre as antigas lideranças e as novas, tem também russos jogando futebol, né? Não dá para jogar sem combinar com os russos, né? Então, pelo menos é o que o Garrincha dizia, tá certo, eu vou pegar a bola, vou driblar um, vou driblar dois, vou driblar três, vou cruzar para o Vavá e o Vavá vai fazer o gol. Mas se os russos não vão fazer nada, já combinou com eles, não é isso? Então eu acho assim que algum acerto tem que estar presente aí, porque os dados da economia são fortes. São bons, Bom, são dados fortes na questão da recuperação da produção, da abertura de postos de trabalho, na elevação dos valores salariais. Né? As políticas de compensação estão ativas, estão assegurando, né, a saída daquele setor que tinha voltado para a linha de miséria, mas que agora está retornando a uma linha de previdência, de atenção. Né? Os dados da economia são bons. O Brasil alcançou marcas que não eram superadas há muitos anos, por exemplo, de atração de turismo, de investimentos. Né? Nesse recesso de fim de ano, sem querer te interromper, já interrompendo, o dado foi de 60 milhões de pessoas, 59 milhões, para ser mais preciso, viajando pelo Brasil. Quer dizer, e o dado do IBGE recente é que o Brasil voltou a ser um país de classe média, porque a classe C, somada a A e B, deu mais de 50%, e a classe D e E
ficaram com 49%. Agora, tem muita coisa ainda, né? Porque o Brasil foi muito destroçado pelos governos, pelo golpe e tudo mais, né, Zé? E essa realidade, difícil de discernir nela, né? Vamos dizer assim, revela mais ainda o quanto foi destrutivo esse período de 6 anos, né, se a gente considerar também a gestão do Temer, né? Como foi destrutivo, como desmantelou, como tirou a capacidade operativa de setores estratégicos fundamentais. E sem falar naquilo que foi ainda, não é, a infiltração nesse processo, porque, por exemplo, só de militares tinham 8 mil dentro da máquina, né? Num e duplo movimento. Ainda tem. Todo dia a gente tem notícia ali, aqui, de alguma forma emperrada de atuação, porque ali tem, não é, uma sobrevivência. Eu não estou dizendo que tenha que fazer caça às bruxas, mas é preciso refazer a orientação da ação da máquina, modificando os processos para que essas políticas, que são qualificadas do ponto de vista dos seus objetivos, produzam os resultados e as pessoas possam ter a percepção de que a vida está melhorando, de que o país está bem, né? De que e não é difícil. Você viu agora há pouco este fenômeno da Fernanda Torres, né, que não é porque ganhou o prêmio e isso já é algo importante. É o que aconteceu no país em termos de a percepção que o social teve em todas as dimensões de que esse é o nosso país, que ela traduziu um país que estava fora dessa cena. Ela primeiro fez isso no próprio estrangeiro, né, um desempenho. A Fernanda não ganhou o prêmio disputando com a periferia de Hollywood. Ela ganhou o prêmio disputando com o salão de festas de Hollywood, as grandes damas, as grandes ladies do cinema, desde a apresentadora do prêmio, todas. E a gente percebia um olhar de acolhimento, de reconhecimento. Depois, aquilo que é um país culto como o Brasil, que investiu anos em educação artística, que promoveu com apoio de fomentos, que são fomentos importantes, porque temos a consciência, né, de que no campo das artes, o econômico que preside o campo precisa ter clareza, né, que a produtividade ali não é uma produtividade industrial, né? Há até teorias econômicas que são chamadas de formas patológicas, doença do custo, quer dizer, são os inibidores de reconhecimento de que dinheiro colocado em arte, em educação, em saúde, não tem rentabilidade. Mas o econômico, politicamente bem constituído, compreende que isto é o que recupera da condição da arte, da educação, da saúde, aquilo que, por exemplo, Walter Benjamin chamava do valor de culto versus valor de exposição, que é exatamente, né, entender que a arte não pode ter o seu valor reduzido a preço ou a uma característica de reprodutividade, e que o valor de culto é a aura da arte, o valor de exposição expande para além de um mero circuito de consumo, né? Então, é uma condição democrática de representação de uma sociedade, de um povo, né? É o que Bourdieu chamava de campo cultural ou de capital cultural, né? Então, isso deu Fernanda, isso deu Lei Rouanet. E você viu que o resíduo negacionista, obscurantista, o resíduo
quando começava a fazer a crítica pelo espasmo ideológico, né, acabava inserindo ali também a Lei Rouanet, antigamente era, mas e o PT, né? Agora também a Lei Rouanet, quer dizer, a própria percepção, né, de que o nome da lei é uma disputa entre um mundo ilustrado, um mundo culturalmente avançado, né, e um mundo que rasteja no obscurantismo, né? Zé, você está trazendo tantas questões aqui, eu estou aqui lidando com isso e buscando desdobrar algumas delas. E elas estão ativando também, junto com o noticiário mais quente, que está sendo, enfim, compartilhado por todos nós. E aí eu preciso saber a sua posição com relação a alguns eventos, episódios, anúncios do Estado brasileiro, como, por exemplo, né, um ministério com o qual você tem, digamos assim, uma atenção muito grande, haja vista a sua biografia de reitor da UNB, professor emérito e tudo mais. Como é que você recebeu o programa Mais Professores, que é o programa de estímulo à docência, que foi apresentado nessa semana pelo Camilo Santana, pelo presidente Lula, e que estimula as pessoas, os estudantes, os candidatos do Enem, a fazerem licenciatura, porque a gente está tendo uma diminuição, né, no campo dos professores. E eu compartilhei essa informação aqui em outras transmissões. A comunidade reclamou muito do seguinte, falou assim, e os professores que estão na ativa? Eles precisam também ser assistidos por isso. Eu queria um parecer, uma leitura tua desse evento. Nesse campo, é mais ou menos a mesma questão que equaciona dois fundamentos igualmente importantes que precisam ser também de forma equivalente apoiados. Por exemplo, quando a gente discute democracia, a gente pede, pelo aprendizado da experiência política de emergência, de luta emancipatória, que a gente avançou desde a Constituinte de 88 para a democracia participativa, direta, né? Mas isso não significa negligenciar a democracia representativa. Ela não é substituível porque há uma forma direta. A luta democrática pede mais democracia, mais intensamente representativa e mais qualificadamente democrática participativa, né? Na questão da educação é a mesma coisa. A gente tem, sim, que colocar a educação num patamar de valor. Por isso que eu lembrei Benjamin e lembrei Bourdieu, né? Mas a gente também tem que lembrar Marcuse, né? Para lembrar que é nesse campo que você faz luta política, porque a educação, a arte, a cultura são dimensões estéticas, mas elas também têm função emancipatória, que vai além da mercantilização. Então é preciso investir pesado na educação, como na cultura. E nesse programa, não significa que o Ministério não deva ter uma postura para recuperar o poder de salário dos professores, rever os acordos que foram estabelecidos nos vários dissídios, nas greves, na interlocução com as categorias sobre a maneira de reposicionar as estruturas de desempenho nas carreiras dos professores, né? Garantir, né, outros valores para medir a capacidade pedagógica do professor, no sentido de que tudo que ele faz é muito mais do que aquilo que a gente imagina que seja só dar aula, né? Então, é preciso fazer tudo isso, mas é preciso também mobilizar todas as energias disponíveis no social para que a educação seja um valor que represente uma dimensão estratégica para o desenvolvimento do país. Então, eu acho importante que se valorize, por exemplo, a capacidade criativa e operante dos profissionais em formação. Já
como a gente faz nas universidades, por exemplo, com um programa de bolsas para estágios, bolsas para pesquisa, bolsas para iniciação científica, bolsas de extensão universitária. Eu acho que já aí dá para engajar num programa completo esse imenso cabedal que é necessário para um país desse tamanho, que é o meu nosso, né? E com desafios enormes que não podem ser segmentados. Então, eu acho muito importante esse programa, mas é como também tem se dito, né? Sem negligenciar o complexo de todas as demandas, é fazer tudo ao mesmo tempo, né? Agora, a gente tem que celebrar o programa, né? Exato, e pedir mais. É assim que funciona. Isso. Né? Por isso que eu usei o exemplo da democracia. Né? Não é porque ela seja melhor ou pior, é porque a gente precisa de mais, não é isso? Zé Geraldo de Souza Júnior, presente para a comunidade aqui do 247, presente para mim, que tenho uma amizade com o nosso querido professor. Vou ler alguns comentários aqui do nosso público, Zé, e a gente vai seguir aqui, que eu tenho muita coisa para te perguntar, viu? Sérgio Bernardi está dizendo que o programa está ótimo. Muito obrigado, querido. Concordo com você. Chirutz, o ideal era o Atush, o nosso querido Leonardo Atush, tentar uma entrevista com o Sidônio Palmeira, com os âncoras do 247, para sugerir propostas para mudar muitas coisas. Quem sabe? Eu acho que logo o Sidônio vai pintar aqui, logo. Renata Rubim, live de alto nível. Magda Famil, muito importante ter esse projeto que atrai estudantes para a licenciatura e ajuda na formação de novos professores. Algo tinha que ser realmente feito. Demorou, né? Eu fiquei, assim, quase emocionado, quase chorei, viu, Zé? Porque, assim, os professores, uma classe dos professores tão sofrida no país, né? Há tanto tempo, né? Com salário tão defasado, precisa ter uma atenção e acho que ela veio. Finalmente ela veio. Agora, eu quero explorar um pouco, se você me permite, Zé, sobre, com você, a questão do plano de segurança pública, o seu lado jurista, né? Sim. Eu queria que você falasse, inclusive você tem, não sei se você é amigo do Lewandowski, mas creio que vocês sejam próximos, até por toda a sua história em Brasília, você participou dos momentos mais importantes do país e, evidentemente, não ia estar distante de um ex-ministro do STF. O que você está achando do trabalho dele e, em especial, essa PEC da segurança pública que organiza, né, alguma coisa, pelo menos, nessa dimensão também tão problemática no Brasil, historicamente, mas que, pelo menos, temos uma vontade do governo de mexer um pouco nesse vespeiro. Fala para a gente, Zé. Então, eu até escrevi um artigo para uma das minhas colunas de jornais de blog. Aliás, quando o Sidônio vier, lembre-se que uma questão fundamental para a construção de uma comunicação educadora que seja formuladora de enunciados verdadeiros, que seja um exercício crítico, sem bajulação, é o apoio à comunicação independente, a comunicação que não está cooptada ou que não está sequestrada pelo próprio capital num sistema de fortes investimentos, né? Que, por exemplo, se a gente pensar no caso americano, o presidente novo se cercou desse tipo de comunicação do mal. É preciso que aqui a gente faça a comunicação do bem, né? Porque é essa rede enorme que vai permitir repercutir, não é, criticamente, sem que isso seja propaganda, como dizia o Sonic, a construção de um outro projeto de sociedade. Então, eu tenho uma coluna, eu tenho 2 colunas que eu escrevo, né? E tento tocar. Esses dias eu fiz uma sobre o Saara Ocidental. De repente, Conde, ela foi republicada em 5 idiomas, por conta da frente que sustenta politicamente a luta pela emancipação do Saara, o povo saruí, né? Foi publicado em alemão, em francês, em inglês e em espanhol. Eu tomei um susto. Olha a capacidade. É no site Brasil Popular, né? Que você tem uma exatamente.
E essa replicação foi feita num site sediado em Portugal, que engaja, né, apoio às lutas por libertação, como a última do Saara Ocidental. Mas, bem, o Lewandowski, eu escrevi sobre a atualização das regras para o uso diferenciado da força pelas polícias, né? E no meu artigo eu comecei recuperando esse Lewandowski que você disse se eu conheço, né? Eu conheço institucionalmente, eu era o reitor da UNB quando ele foi o relator no Supremo Tribunal Federal da DPF, que decidiu a legitimidade da política de cotas que a UNB tinha adotado e que recebeu objeção de um partido conservador, né? A antiga Arena, o depois PFL, o liberal, né? E tentou fulminar a ação dizendo que ela feria o princípio da isonomia, porque ele diferenciava o acesso, e porque ela produzia uma norma própria da universidade sem uma lei que lhe previsse, né? Então, nós nos defendemos no Supremo dizendo que, ao contrário, estávamos realizando a Constituição ao fazer a verdadeira isonomia, né? Porque um país que é decolonial, agora eu estou adotando a fórmula do Krenak e do Nego Bispo. Não é nem decolonial, nem descolonial, é contracolonial. Os dois dizem, né? E a universidade é uma universidade autônoma, ela não precisa de uma lei, ela estabelece uma política como o seu corpo acadêmico define nos seus colegiados próprios. Pois bem, o Lewandowski, o ministro, né, foi o relator. Eu fui despachar com ele como reitor, pedi a ele que abrisse o debate público dessa questão, que era muito complexa para ser discutido apenas por um juiz, por mais excelso que fosse, ou por 11 ministros, sem ouvir a sociedade. E ele convocou, Conde, audiências públicas, eu assisti todas, bloqueei minha agenda e assisti todas. Ele, inclusive, fez menção da presidência da audiência, que ele também presidiu em 2 dias plenos, ouvindo todos os seguintes, mais de 24 apresentações e posições, inclusive os contrários, né? E, então, a percepção dessa capacidade, que não é apenas a de um mediador, juiz, mas é de um educador, que faz da justiça uma pedagogia da cidadania, né? E aí ele permitiu que isso se transformasse numa reflexão que o próprio Supremo Tribunal acabou acolhendo e que produziu como uma unanimidade rara. A gente percebia, por exemplo, que até ministros que podiam aqui e ali, por alguma posição ou alguma manifestação, ter sido contrária a essa ideia de cotas pela ilusão do mérito, né? Na decisão foram unânimes em aprovar e fazer, como é próprio de uma DPF, um efeito vinculante, que é uma repercussão geral, quer dizer, se transformou em norma, né? Esse era Lewandowski, né? O Lewandowski que promoveu um debate magnífico no Supremo para declarar o estado de coisas inconstitucional sobre a situação dos presídios e, sobretudo, da condição da mulher presa mãe, né? Que, pelas restrições de controle carcerário, acabava prorrogando a pena, não só para ela, que é a titular, vamos dizer assim, da sentença, como para seus descendentes, seus filhos. Então, ele e aceitou um habeas corpus preventivo, né, que foi promovido por uma entidade de defesa de direitos humanos, né? E ele construiu o fundamento para o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional. Esse Lewandowski é o Lewandowski que assume o ministério com a força, vamos dizer assim, simbólica da sua figura de um juiz que não tem nenhuma
restrição do ponto de vista do seu papel institucional, né? Mas também como um grande pensador, porque ele é um professor universitário, um professor acadêmico. E se esperava que ele fosse um moderador do sistema político do Ministério da Justiça, que era o Ministério Político, ele se cercou de uma assessoria, de um secretariado de altíssima capacidade sensível para captar as demandas dos processos sociais por emancipação. Por exemplo, estava emperrado por aí um pouco a questão da demarcação das terras indígenas. Até por algumas pressões de alguns setores que estão discutindo a terra indígena, não por interesse de reconhecimento dos direitos indígenas, mas para aproveitar o caldo problemático do debate, né, para assim, fazer o contrabando de questões de interesse do capital, do agronegócio, dos grandes proprietários, das concepções de produção, né, que são aquelas que estão nos levando aí para o desastre climático. Pois bem, apesar disso, e talvez contra essas pressões, que são protelatórias, que querem fazer a demora da decisão uma oportunidade para esses interesses, o Lewandowski ativou o sistema de declaração de áreas demarcadas, né? Mobilizando as suas assessorias de acesso à justiça, né? Então, esse ministro, né, que agora resolveu tocar uma ferida dramática. Você sabe, os seus colegas jornalistas fizeram levantamentos do que foi o cinturão de violência armado por conta dessa liberação de uso de armas e de clubes de caça e de colecionadores cercando os territórios quilombolas, os territórios indígenas, né? E tornando o sistema oficial policial, muitas vezes, uma espécie de milícia a serviço desses interesses, se não como dupla atribuição, dupla atividade, né? Ao menos como adesão ideológica, né? O que vem incrementando a mais agressiva violência, sobretudo a violência policial e, por exemplo, as notícias recentes, no estado de São Paulo principalmente, mas em outros, né, da alta letalidade do uso indevido da força pelas polícias. O que o decreto fez ele é de uma moderação, porque não foge uma linha, 1 milímetro dos estándares internacionais, nem das resoluções da ONU sobre código de conduta para funcionários responsáveis por aplicação das leis, nem das diretrizes do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, nem do UNIDOC, que é o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, nem sob nenhum dos guias práticos sobre direitos humanos na aplicação das leis, ou aquelas diretrizes de Kampala sobre o que é o contexto de policiamento em comunidades em situação de risco, né? Não fez nada. Ele apenas colocou que o que está nessas diretrizes, que o uso da força só pode ser empregado quando outros recursos de menor intensidade não forem suficientes para atingir os objetivos pretendidos. Que o uso de armas de fogo é medida de último recurso. Que há previsão para que sempre que o uso da força resultar em ferimento ou morte, deva detalhar as situações, deva haver sindicâncias
E que a ação policial não deve discriminar pessoas de cor, de raça, de etnia, de orientação sexual, de idioma, de religião, de nacionalidade, de origem social, deficiência, situação econômica, opinião política ou de outra natureza. Ele traduziu as diretrizes desses instrumentos já consolidados no sistema, inclusive ONU e interamericano, quanto às cautelas que devem ser adotadas. E ele ainda acrescentou que essa medida tem que ser também seguida de treinamento, de boa formação, né, de mudança dos conceitos sobre o que é o papel da segurança na democracia, o que é o Estado de Direito em que você tem a salvaguarda da sua dignidade protegida para que ela não seja alvo da violência, né? Eu estou achando que o presidente Lula tinha que ter chamado o Zé Geraldo para a comunicação e não o Sidônio, porque assim essa portaria do Ministério da Justiça, ela está subestimada na cena pública, viu, Zé? E você trazendo toda essa gama de ações, trazendo de volta a reputação do Lewandowski como humanista de fato, né? É algo muito sério que ele está fazendo, mas o governo não consegue comunicar isso e os governadores dizem que não gostaram, e tudo mais, alguns governadores, né? Os do Sul, os do Nordeste apoiaram. Isso. E aí a gente discute, né, como é que os preconceitos no país se dão. Por exemplo, agora saiu o resultado do Enem, das notas 1000, né? As poucas notas 1000, né? Todas do Nordeste e do Centro-Oeste. Sim. O Sudeste eugênico, o Sudeste ariano. Eu, inclusive, acho, viu, Zé, que essa fixação da imprensa brasileira. Eu trabalhei na correção do Enem durante 10 anos. Eu tenho grande afeto e sabe, identidade, inclusive com a grade técnica de correção, metodologia. Eles insistem nessa coisa da nota 1000, é a coisa mais, é o menos importante de tudo, a nota 1000, né? Mas de fato, você está trazendo aqui, porque tem muito mais coisa importante para falar do Enem do que as pessoas que tiram a nota 1000. Quer dizer, o Enem em várias dimensões, né? Agora, desculpa, pode concluir. Não, eu só me lembrei que quando começou o Enem, que foi a UNB que construiu, inclusive, os parâmetros desse processo, tanto na parte intelectual, sobre os métodos, não teve quanto na parte operacional, né? E eu me lembro uma vez que eu chamei o ministro Haddad, né, e disse: ministro, eu queria que o senhor se desse conta do seguinte: alguns setores da grande mídia estão tomando o Enem e fazendo histrionismo com alguns incidentes que foram identificados na aplicação de uma operação que nunca foi contada inteiramente. Eu, por exemplo, acompanhei desde a saída da gráfica até a distribuição de cada malote. É uma operação de uma logística concertada. Aí eu disse: eu vou pegar todos os casos que essa mídia divulgou como prova do fracasso do exame para o senhor mostrar como foi prova do heroísmo e da expertise dos aplicadores. Como, por exemplo, mostrou lá no interior de uma cidade da Bahia uma prova feita numa escola que os alunos, para chegar, tiveram que fazer uma pinguela improvisada com carteiras para chegar no lugar. Como dizer, olha como escolheram mal. O que aconteceu? Na noite anterior, alguém abriu uma comporta que inundou tudo. A professora mobilizou, acordou o prefeito à noite para ele fechar a comporta. E ela improvisou a pinguela, não foi porque as condições eram adversas, foi para vencer a adversidade das condições. Aquilo que foi apresentado como fracasso era a melhor demonstração da qualidade inteligente
de salvaguardar a realização de um bom exame. O ministro Haddad chamou essas pessoas a Brasília e fez uma coisa simples, agradeceu, né? Porque mostrou, né, que... Eu estou emocionado com essa... lembra aquelas ilustrações do Carlos Estevam na antiga Manchete? Assim se lhe parece, né? Mas isso é Pirandello. Assim, a sombra dizia uma coisa, a luz mostrava outra, é o contrário, né? Sim. Então, o desempenho é um esforço enorme para mostrar, né, que a qualidade, identificar o que é feito. Por exemplo, ao invés de ficar competindo, tem que ver o que aconteceu, que aqui aposto que não há em nenhuma dessas escolas opção cívico-militar. Aposto que em nenhuma delas a disciplina prevalece sobre a criatividade de uma pedagogia emancipatória. Aposto que em todas elas o patrono é Paulo Freire e não alguém que, por exemplo, quis salvar a saúde na pandemia, e você sabe no que deu. Né? Não são galões que vão representar a capacidade educadora, né? Zé Geraldo, você está me fazendo refletir aqui o seguinte, porque teve um momento nesse país em que a gente tinha um orgulho, estava sendo uma coisa bonita, quer dizer, a gente vinha com uma democracia cada vez mais se consolidando até chegar no golpe, até chegar em 2015, aquele ano fatídico e tudo mais, depois das jornadas de 2013 também, que deturparam, distorceram a nossa compreensão de identidade brasileira. E por exemplo, o Enem era um dos orgulhos, quer dizer, uma prova de alta complexidade aplicada num país regionalmente altamente heterogêneo, complexo, uma das maiores provas do mundo, chegou a ser a maior prova do mundo num dado ano, nem a China tem uma prova tão grande, aplicada num fim de semana apenas, e a gente tinha orgulho dessas coisas, e agora isso meio que se perdeu. Você não está sentindo? O brasileiro está machucado ainda, né? Está difícil de recuperar um pouco esse... Mas eu acho que isso não é uma tradução da realidade. O Paulo Freire usava um fundamento de um sociólogo francês romeno, chamado Lucien Goldman, que tinha uma alta qualificação sociológica para a questão da formação de consciência, né? Ele distinguia a consciência crítica a consciência possível da consciência real. Paulo Freire utiliza o fundamento deste sociólogo. E ele distinguia a consciência real como aquela que você mede com um survey, né, com essas pesquisas de opinião em cima de eventos, do calor de acontecimentos. E ele dizia, mas ela não mede aquilo que é enraizado na estrutura de identidade do indivíduo, que reflete ou que representa a sua própria condição de vizinhança, de produção, de trabalho, que é a consciência possível. O Goldman, então, usava até uma brincadeira para distinguir. Ele dizia assim, o povo que cuspia na tumba do czar, em seguida aquela manifestação revolucionária, era o mesmo que no dia anterior beijava o chão que ele pisava. O czar achava com os seus informantes que tudo estava bem, porque a bajulação corria, o medo fazia as deferências, a disciplina mantinha cada um na sua... E seu sistema de comunicação manifestava, né, assim, a ilusão da sua superioridade. Lenin não acreditou nisso, não. Ele tomou o trem na estação Finlândia e veio para a tomada do Palácio de Inverno. Ele intuiu que na base subterrânea desta visão de superfície tinha
um potencial de rebeldia, de insatisfação, de perspectiva de transformação, que foi o que ele galvanizou. Então, Paulo Freire trabalha com essa categoria, por isso que ele desenvolveu uma pedagogia de autonomia, quer dizer, não é porque está isolado, subalternizado, mantido num sistema subhumano, sem titularidade de direitos, que o cidadão não tenha uma consciência de que há uma história em torno dele que mostra uma outra realidade, uma outra possibilidade de convivência, uma outra expectativa de sociabilidade, um outro projeto. Né? Então, ele dizia, esse salto da consciência real para a consciência possível é o que a gente tem que dar conta. Eu acho, por exemplo, Cone, que isso explica que parecia que tudo estava tão pronto para a manutenção desse sistema necropolítico, apoiado ainda por um milicianismo oficializado. Pense o comportamento da Polícia Rodoviária Federal, pense a injunção de recursos dos setores mais retrógrados da economia para financiar ações, né, de mobilização para o voto. Apesar disso, da corrupção, apesar da violência, apesar da intimidação, apesar dos editoriais adesistas, o projeto popular voltou, porque a consciência possível nunca perdeu de vista. Vou lhe contar uma história. Eu estava na janela do meu bloco de residência, e era um bloco que tinha sido construído pela carteira hipotecária do Clube Militar, em Brasília. Então, tinha muitos militares que moravam no bloco, inclusive um apartamento perto da minha privada se dizia que era do general Figueiredo. Né? Então, no dia que o Collor foi para a TV e convocou os brasileiros para vestir verde e amarelo, né, em sinal de apoio a ele contra aquilo que ele dizia era uma reação imprópria para fazer o impeachment dele, né? No dia seguinte, sem que ninguém combinasse, sem que houvesse qualquer possibilidade de uma ação organizada para mobilizar também as pessoas, os estoques de roupas pretas dos armarinhos e das lojas desapareceu. Eu estava na janela do meu bloco, que tinha muitas cores verdes, muitas bandeiras pretas, apesar de ser um bloco que, na origem, era um bloco militar. E quando eu vi passar duas crianças de 8, 10 anos na calçada em frente, e perceber que eles, quando olharam para cima, a expressão de um deles foi: putz, é tudo fora Collor. Uma criança de 8 anos, ela leu o preto, ela traduziu na sua consciência infantil o slogan da luta ideológica que se travava naquele tempo, né? O Não Me Deixe Só e o Fora Collor, né? Putz, é tudo fora Collor. A consciência possível da criança era a consciência do social, que mobilizou as pessoas para o efeito paradoxal. Então, o que está na nossa consciência? Por que o povo todo está jubiloso com a Fernanda Torres? Eu vi uma mulher dizer assim: era eu subindo naquele palco para receber o prêmio, era eu. Quem estava indo lá era a Fernanda Torres. E aí depois ela vem e conta a história social, política dela, o valor da arte, a arte como resistência, a arte como luta política, a arte como interpretação mobilizadora da consciência política na sociedade, né? E ela fala tudo isso com um fair play nas principais TVs, em inglês, em francês, em italiano e em português. As pessoas se viram nela, né? As pessoas se sentiram arrebatadas. O Brasil está machucado, né? Faz tempo que a gente não tem uma figura que represente tudo mais.
Zé, deixa eu te contar uma coisa. Sabe quem está assistindo a gente aqui agora? A pessoa que eu tenho uma admiração tão grande. É o Frei Chico. Frei Chico, o Frei Chico. Eu quero mandar um abraço para o Frei Chico, para toda a família, viu? O Frei Chico é o irmão do homem? É o irmão do homem. Na verdade, o homem é irmão dele, né? Você sabe que, você sabe que é ele que... Lá no Palácio, ele vendo a reabertura das datas históricas, esse aqui é o meu irmão, é o Frei Chico. Não, o Frei Chico, vocês sabem que tudo isso aí que está rolando há 40 anos no Brasil é responsabilidade do Frei Chico, né? 50 anos, né? O Frei Chico levou o Lula para a vida política. Frei Chico, você precisa vir aqui conversar com a gente, viu? Estamos com saudade, você sabe disso. A hora que você puder, a gente está aqui à disposição. Zé, antes da gente seguir, vou trazer aqui a resposta do público. O público aqui, quando você vem aqui, as pessoas ficam... parece que a gente tem um alento, é uma coisa que é a sua verve intelectual, é a sua generosidade, é essa tua utopia que vibra aqui, né? E é muito importante para todos nós. Olha, o Reginaldo Porcino está dizendo o seguinte: professor Zé Geraldo nos faz viajar sem sair do lugar. Gratidão, professor, e a você, Conde, por nos proporcionar tão prazerosa reflexão. Presente para vocês, né? O Hinaldo Martins, Lucian Goldman. Olha o nível, aproximação... Olha aí, olha, tá vendo? Você vê isso no Brasil, que sabe quem é Lucian Goldman, né? O público aqui é de primeiríssimo, qualificadíssimo. Eiraldo, Zé Geraldo está certo, o embate do Pix está deixando claro quem são os sonegadores, a direita passou recibo de sonegadores, é isso que vai ficar. Fá Trindade, que espetáculo ouvir o professor Zé Geraldo. Marcelo Rodrigues, impressionante, senhor Zé Geraldo. Aparecido Lopes, que bom assistir uma live com um excelente apresentador, um educador de fato. Obrigado pela parte que me toca aqui, com certeza. Elizabeth Garuz da Silva Araújo, live maravilhosa, aula magna sobre democracia no seu sentido mais amplo. Magda Famil, parabéns ao Lewandowski, muito bom saber disso, as pessoas não estavam cientes disso. Professor, eu acho que eu vou te passar a palavra, não vou fazer nenhuma pergunta específica, e vou pedir uma mensagem para essa comunidade, para o Brasil, um recado. Você já mandou um recado para o Sidônio, a gente vai recortar aqui e passar quando ele vier aqui. O que está faltando para a gente deslanchar, professor? Olha, eu acho que é recuperar essa imensa disponibilidade criativa, mobilizável, generosa, que existe disponível em nosso país, como os jovens, né? Como os professores. Né? Você viu agora a presidenta do México, que alcançou uma marca histórica sobre reconhecimento do seu papel político, de identidade com uma sociedade que quer se expandir por sua história, por seu simbolismo. Né? E o que ela explica que fez? Num sistema dominado por estruturas oligárquicas, uma criminalidade enraizada sob a forma mafiosa, o engajamento dos jovens, para que os jovens se passassem a fazer política com o pé na estrada, na vizinhança, no comunitário, no cotidiano, e não no sofá, no WhatsApp e nos meios frios e irrefletidos, que tem sido o substitutivo do protagonismo da ação de comunicação, da ação interativa. Então, eu acho assim, é preciso resgatar isso e pensar formas de engajamento do comunitário. Olha, eu fiz agora um artigo sobre uma frente popular de enfrentamento à corrupção e para ampliar a participação democrática no Piauí, que é um grupo que se organizou para fazer controle de contas com base no permissivo legal que obriga as instituições a exibirem as contas para o controle social, né?
E esse grupo tem uma estratégia de atuação que é a marcha, como o MST tem a marcha, né? A marcha não é um desfile, a marcha não é um ato de propaganda do ponto de vista de buscar visibilidade. A marcha, na cultura da política, na história do Brasil, a marcha, a coluna, né? São estratégias de educação para a cidadania. Quando a marcha avança, lá no Piauí eles caminham 100 quilômetros, 150 quilômetros, e eles param, eles convocam os vereadores, eles convocam os conselhos organizados, eles trazem as pautas e eles se integram ao esforço de montar no institucional o social ativo, trabalhando na política. Então, a marcha educa, a marcha politiza, a marcha engaja. É por isso que a marcha é a pedagogia política, ou uma delas, do MST. Quando a marcha se desloca, ela para o tempo, não cabe no Jornal Nacional. O Jornal Nacional é muito rápido, ele tem que fazer os drops dos informes mais disparatados, porque você sai da faixa de Gaza, vai para a favela do Borel, corre para o afogamento lá da inundação, não sei de onde. A marcha ela para o tempo e traz a reflexão, né? Por isso que, no contemporâneo, o Ítalo Calvino dizia assim que, entre as propostas para o milênio, algumas atitudes a gente tem que repensar. A velocidade e a lentidão. A velocidade é dinâmica, ela ativa os processos, mas limita a reflexão. Aí vem o Kundera e diz, mas precisa ser lento para poder pensar. A democracia é lenta, mas a gente pensa, a gente se engaja, a gente aprende, né? E a gente muda os processos. Eu acho que, assim, a educação e a ação política tem que ser o alimento da cidadania, né? Então, como nós não fizemos isso, as escolas cívico-militares fizeram, os púlpitos se deslocaram para as comunidades, para os presídios, assim, a educação é disputada. O fascismo disputa a educação, porque ela é organizar uma resposta legítima que a gente possa dar. Né? Exatamente, né? Então, assim, cada vez mais, Conde, um programa como o seu é uma escola em ondas, em pixels. É uma forma pedagógica, educadora, né? A gente aprende, dialoga com aí, descobre o festivo. Eu acredito muito nisso, acredito no poder de formação, na potência das lives que a gente produz, que a gente transmite já há tanto tempo. Teve o poder, teve o condão para me autocitar aqui no condão, né? Teve o condão de mobilizar a democracia no país, né? Sim, nós tivemos um papel muito importante, nós temos de saber, não podemos ser vira-lata e achar que nós estamos aqui, né, coadjuvando. Não, a gente está sendo protagonista, a comunidade sendo protagonista, e devolvendo o elogio, que eu agradeço tanto, de dizer que o nosso espaço, né, produz esse efeito, produz com pessoas como o professor vindo aqui, conversando e contagiando, né, a nossa capacidade cognitiva, né, a nossa capacidade de apreender e absorver as questões. Olha que sorriso bonito, Zé Geraldo. Zé Geraldo, eu estou rindo, não é por isso não, para você ver a beleza desse sistema espontâneo no sentido da liberdade de pensamento e da capacidade de instigar, né? Conde, eu estou com o meu zap aqui com a pauta que você colocou. Nós não entramos na pauta que você colocou. É porque você perpassou toda ela. Mas é isso. Olha a prova, não é um script, né? Não é um ditado. Não é mecânico, não é isso. Não é mecânico. Eu sei como é que é. Meu querido.
Zé, nós não falamos de Gaza, nós não falamos de Trump, nós falamos de algo que é também uma possibilidade para prevenir Gaza, para prevenir totalitarismos que venham do norte, né? Meu querido Zé, logo você vai estar, a gente vai estar junto de novo, tá? Tava com saudade de você, eu sempre fico com saudade de você. A gente se encontra periodicamente, eu te convido de vez em quando. Você é muito requisitado também por todas as redes aqui progressistas, democráticas, e eu quero dizer que estou mais leve, a gente fica mais leve depois de conversar com o Zé Geraldo. Obrigado, viu, por esse privilégio, por esse carinho. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui. Chegamos ao final, vem aí o programa na sequência com o Nego Tom. Assistam, continuem com a nossa programação. Eu volto às 23 horas para fazer aqui um estardalhaço com vocês na nossa live do Conde. Zé Geraldo de Souza Júnior, sinta-se abraçado, meu querido. Valeu. Sim, valeu.